Louvado seja o nome do nosso Deus. Toda a criação adora a Ele e nós fazemos parte dessa adoração e louvamos a Ele também. Convido os irmãos a abrirem aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aí o versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar? Pai bendito, nós clamamos a Ti nesse momento, a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esteja, ó Deus, nos iluminando, esclarecendo as nossas mentes a respeito daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que através da Tua palavra, que é poderosa e não volta vazia, esteja realmente, ó Deus, impactando as nossas vidas, tanto dos irmãos que estão em casa, como os irmãos que estão aqui na igreja. Todos nós, esteja, ó Deus, nos capacitando para entendermos qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os caminhos nos levam para algum lugar. Os caminhos que, vamos supor, você quer ir para São José do Rio Preto, você vai pegar um caminho. Para São Paulo, outro caminho. Então os caminhos nos levam para algum lugar. E, na verdade, quando nós pegamos um caminho errado, nós jamais chegaremos naquele lugar onde nós queríamos chegar. Por isso é importante sabermos e conhecermos o caminho certo. Quando nós precisamos de conhecer um caminho, nós olhamos no mapa. E esse mapa nos indica qual o trajeto que nós devemos tomar para chegarmos até certo local da nossa viagem. Quantas vezes nós erramos o caminho? Nós erramos o endereço. E isso acontece muitas vezes também na vida cristã. Porque, na realidade, o conceito que existe aí pelo mundo afora é que existem muitos caminhos que levam para Deus. Muitos caminhos bons que levam as pessoas a chegarem a Deus. Mas, na verdade, Jesus Cristo ensina que existe somente dois caminhos. Somente dois caminhos. E nós vamos falar sobre esses dois caminhos hoje, que são importantes para a nossa vida. Esses dois caminhos referem-se a dois estilos de vida. Primeiro, a vida popular, fácil e confortável, ou a difícil, caminho da negação de si mesmo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que existe o caminho que nós achamos mais fácil, o caminho da popularidade, o caminho que muitas vezes trazem aquele falso conforto, a falsa paz. Esse caminho são vários, só que esse caminho é chamado o caminho da incredulidade. O caminho aonde a pessoa não olhou no mapa para ver aonde esse caminho vai dar. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Nem tudo aquilo que eu acho que é bom para mim, realmente é bom. Nem tudo aquilo que eu escolho para a minha vida é realmente aquilo que Deus escolheu. Porque a nossa vontade, ela foi corrompida pelo pecado. Lá de Adão e Eva, no jardim do Éden. As nossas vontades, as nossas volições, os nossos desejos, os nossos anseios, eles são corrompidos pelo pecado. Quando Jesus fala isso aqui, do caminho estreito, da porta estreita, ele está dizendo aqui que o caminho largo, a porta larga, leva a pessoa para um caminho de perdição.
um caminho longe de Deus. E é interessante, irmãos, que existem o caminho daqueles que já ouviram o Evangelho, mas tomaram uma decisão errada. Quiseram seguir os seus próprios caminhos. Há muitos cristãos que vivem dentro da igreja, mas os seus caminhos não condizem com aquilo que Jesus ensinou, com a sua palavra. Quantos muitas vezes estão andando pelo caminho, mas infelizmente permite que várias coisas atropelem a sua vida espiritual. Jesus falou do semeador que saiu a semear e que várias sementes caíram pelo caminho. E muitas vezes essas sementes não encontraram um solo muito bom, um solo fértil. E fez com que essas sementes até brotassem, mas morressem no meio do caminho. Há muitos cristãos que estão vivendo assim, dentro da igreja, mas a sua vida espiritual está ociosa. A sua vida espiritual está vazia. A sua vida espiritual está de uma forma que não agrada a Deus. E nós precisamos de olharmos para dentro de nós e enxergarmos essa necessidade. Nós precisamos enxergar o que está errado na nossa caminhada cristã. Sabemos, irmãos, que a nossa vida não é daqui. Uma vez que você conhece o Evangelho, uma vez que você conhece Jesus, você sabe que você passa a ser cidadão do céu. Você é uma pessoa que pertence ao céu, à eternidade, e não a esse mundo mais. Mas estamos aqui ainda. E esse mundo nos envolve com tantas coisas que nos prendem. São o caminho da riqueza, o caminho de uma prosperidade que muitas vezes não é uma prosperidade buscada em Deus, mas uma prosperidade que é buscada somente no desejo, da ansiedade do homem, e não da vontade de Deus. Um caminho que muitas vezes leva as pessoas para uma incredulidade e uma falta de esperança, de alegria. Então, muitas vezes, nós precisamos retornar essa caminhada cristã. E esse retorno nós chamamos de conversão. Quando nós enxergamos através das Escrituras, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos mostra a realidade das Escrituras, então nós retornamos para a caminhada cristã. Porque há desvios. Nessa caminhada nossa cristã, nós temos muitos desvios, muitas placas falsas, indicando caminhos falsos, ou caminhos facilitados. Não, entra aqui por esse caminho, que aqui é mais fácil. Você vai chegar melhor a Deus. Não, entra por esse aqui, porque esse caminho aqui é o caminho das boas obras. Isso aqui vai te ajudar a negociar com Deus. Outros vão indicar caminhos que diz, olha, todos esses caminhos que eu estou te mostrando aqui levam para Deus, mas sem Jesus. O que Jesus está nos indicando aqui, que esse caminho espaçoso, aonde multidões vão por ele, são caminhos fáceis, mas são caminhos da onde o egoísmo, aonde as ambições humanas é que correm por ele. E isso faz com que a pessoa se afaste de Deus e ande de conformidade com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. Por isso que lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, Jesus vai dizer assim, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Quando eu enxergo que o meu caminho não está bom, que o meu caminho está cheio de tropeços, que o meu caminho tem muitos espinhos, que o meu caminho não é o caminho de Deus, não é o caminho que é Jesus, então o que acontece? Eu preciso arrepender, voltar atrás, dizer, Senhor, olha, eu sei que esse caminho que eu estou trilhando não é o caminho certo. Esse caminho tem me afastado de Deus. E olha, um dos caminhos que tem afastado muitos cristãos da vontade de Deus é o caminho da indecisão. Muitos são indecisos. Para onde eu vou? Qual é a placa que me indica que realmente eu estou no caminho certo? Então Jesus, ele mesmo diz, lá no Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus indica que ele é o caminho. Um caminho é quando se liga um ponto a outro ponto, aonde você quer chegar, ao ponto que você quer chegar. E Jesus é essa ligação. Jesus é a nossa religião que nos liga a Deus. Jesus é a verdadeira religião que nos liga a Deus. Ele diz, eu sou o caminho. E ele usa aí um artigo definido. Eu sou o caminho. Ele não está dizendo aqui que ele faz parte de alguns caminhos, de outros caminhos. Mas ele é artigo definido. Ele está dizendo, olha, é eu e não existe outro caminho que você tem que trilhar. Sou eu. Então Jesus é o caminho certo. E tudo aquilo que ele ensinou nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que ele deu exemplo nós encontramos na Bíblia. Então o nosso caminho, o mapa para trilharmos esse caminho acertado, certo, direito, é a palavra de Deus. Não existe outro mapa. Então Jesus ele diz, eu sou o caminho. E é claro que esse caminho é que gera a vida. Não existe várias vidas, existe a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Ele usou outro artigo definido dizendo, eu sou a vida. Não existe outras vidas. Só Jesus é a vida verdadeira. Só Jesus pode mudar de dentro para fora você e eu, todos nós. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que nós cremos, e o apóstolo Pedro disse bem, que Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós precisamos de olharmos para Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então Ele é o caminho certo. Não existe outro caminho. E para andarmos nesse caminho certo, ele disse aí no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ele, ou com ela, com a porta, com o caminho. Jesus ele disse assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E outra vez ele diz assim, eu sou a porta. E quem entra por mim, entra e sai e acha pastagem, acha comida, acha aquilo que alimenta, que vai saciar a sua sede de Deus, sua fome de Deus. Jesus é aquele que dá liberdade, Ele é a porta que você entra e sai. Você é livre, você se torna livre do pecado, livre do inferno, livre de tudo aquilo que te prende nessa caminhada cristã. Ele te liberta. Ele te dá nova vida, novas forças, novos ares. Ele traz a cor para aqueles que estão vivendo um mundo cinzento, um mundo sem cor, um mundo sem esperança. Jesus é a nossa esperança de vida eterna. Esse caminho estreito nos conduz para a vida eterna. Vida eterna com Ele. Então por isso Jesus é essa porta. Agora, ele vai dizer aqui que essa porta é estreita. Esse caminho é estreito. E são poucos que se acertam por ele. Jesus certa vez falou assim, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. O evangelho está sendo pregado para o mundo afora. Talvez hoje mais ainda, através da internet. O povo tem ouvido o evangelho, tem escutado a palavra de Deus sendo pregado, cantado, nas orações. O povo tem participado disso. O evangelho está sendo anunciado no mundo inteiro. Então todos estão sendo chamados. Mas Jesus vai dizer que poucos são os escolhidos. Poucos hão de acertar com esse caminho. Porque é um caminho estreito. E essa palavra aí nós podemos jogar lá para a ideia da doutrina que nós cremos na santificação. A santificação do homem. Esse estreito aí significa que quando você vai andar com Jesus, Ele vai aparar as arestas, aquilo que está ultrapassando a sua vida cristã, aquilo que não é de Deus. Ele vai começar a cortar, Ele vai começar a tirar. Por quê? Porque se Ele começa a quebrar os galhos que estão velhos, para brotar novamente, para gerar galhos que vão dar frutos, Ele começa a nos limpar.
Ele começa a nos purificar. E esse processo é um processo até Jesus voltar, que nós chamamos de santificação progressiva. Que é quando o crente ele é impactado pela palavra de Deus, o Espírito Santo aplica essa palavra e mostra quais são os erros e as nossas falhas na nossa vida cristã aqui nesse mundo. E ele começa então a tirar as amarras, aquilo que nos amarra. Ele começa a retirar de nós os nossos ídolos do coração, aquilo que te prende, aquilo que te faz afastar da caminhada cristã. Ele começa a mostrar para nós que essa caminhada tem muitas placas, mas eu preciso só seguir reto nessa placa, nesse caminho, nessa estrada. Que a porta ela é apertada, ela é difícil, porque é uma porta de santidade, de santificação, o qual nós precisamos estar nela para vermos a Deus. E é claro, irmãos, que Deus vai estar nos curando nesse momento. Deus vai estar vendo aí seu coração, a sua alma, a sua vida. Ele vai começar a lapidar você. Ele vai começar a curar a sua vida. Ele vai permitir certas situações na sua vida aonde você precisa então de crescer espiritualmente. Crescimento da alma, do seu coração, da sua fé, da sua vida espiritual. O caminho é estreito, é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado, porque na verdade, seguir Jesus é exatamente deixar o eu. Seguir Jesus é exatamente enxergarmos quem é o Senhor, quem é o dono da nossa vida. E isso é tão difícil, irmãos. Por isso que pregar o Evangelho é difícil. Por isso que não é todos que querem aceitar a pregação do Evangelho, aceitar Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque nós massageamos o nosso próprio ego. Nós crescemos dentro de nós a nossa soberba. E o homem soberbo, orgulhoso, ele não quer aceitar que ele é pecador. Ele não quer aceitar que ele precisa de arrepender-se dos seus pecados. Ele não quer aceitar que o único caminho que o leva para a vida eterna é Jesus. E não é diferente com o cristão, não. Muitas vezes nós nos tornamos soberbos, espiritualmente falando. E achamos que não precisamos mais de aprendermos da palavra de Deus, não precisamos mais estudar a Bíblia, não precisamos mais de buscar a Deus em oração, de vida, de comunhão com Deus. Achamos que não precisamos disso mais. E isso leva o cristão a afundar na sua caminhada cristã. Então eu e você, nós precisamos entender que Jesus aqui está nos ensinando que não é fácil seguir Ele. Mas também não é impossível. Porque o que Jesus traz para nós são ensinos de vida. Ensinos de vida. Se você olhar aí no versículo 28 e 29, do capítulo 7 de Mateus, olha o que diz aí o final do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A multidão que ouvia Jesus, eles estavam maravilhados. Por quê? Porque a doutrina de Jesus liberta. Qual o significado aí de doutrina? É um conjunto de ensinos que nos leva a praticar a vontade de Deus, que nos leva à prática. Isso é doutrina. E a sã doutrina liberta o homem. A sã doutrina livra o homem do pecado. A sã doutrina mostra o caminho certo da salvação. O caminho que nos conduz à vida eterna. Agora, é claro que esse caminho, ele sendo apertado, difícil de andar, não é todos que vão acertar com ele. Não é todos. Quantos que caminhavam conosco e já não caminham mais? Deixaram de caminhar o Evangelho. Isso acontece. Na época que Jesus estava aqui nessa terra, quantos não abandonaram Ele? Não foram ficando pelo caminho afora? Certa vez Jesus pregou uma palavra dura, e quando Ele olhou para a multidão estava indo embora. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a palavra do Senhor foi dura hoje. E o povo está te abandonando. Ele virou para os discípulos e falou assim: vocês não querem ir também? E aí um dos seus discípulos disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus é o melhor caminho.
Agora, qual o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está vivendo? É o caminho da fé, da esperança em Cristo Jesus para a vida eterna? É o caminho da eternidade ou o caminho simplesmente daquilo que você quer de Deus? Porque muitas pessoas estão vivendo o caminho daquilo que eles querem de Deus. Não, Deus é bom, Ele é misericordioso, então Ele vai me abençoar em toda a minha caminhada. E Ele só quer as bênçãos de Deus. Mas Ele não quer viver para Deus. Sabe que tem uma diferença. Uma coisa é você querer de Deus as bênçãos dele, outra coisa é você querer viver para Deus. E para você viver para Deus, você vai ter que deixar muitas coisas. É assim que acontece num relacionamento. Quando você ama alguém, você deixa de fazer muitas coisas por amor àquela pessoa. Então, quando você ama a Deus, você deixa muita coisa que te atrapalha ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, você abandona elas para servir esse Deus maravilhoso. Então, o que está te faltando para andar nesse caminho? Está te faltando uma coisa só. Uma coisa só te falta. Saber que Jesus é a única esperança para a sua alma. Saber que os ensinos dele vai construir a sua vida. Tudo aquilo que está desmoronado, a palavra de Jesus vai construir novamente. Tudo aquilo que você acha que não tem mais esperança, Jesus vai trazer para você essa esperança de novo. Vai trazer a alegria da salvação para a sua alma. Tem muitos que estão vivendo a morte. Vivendo a morte dentro do seu coração. É o caminho da morte. Mas Jesus quer trazer você para o caminho da vida. O caminho da alegria da salvação. O caminho do arrependimento, mas aquele caminho de construção. Jesus é aquele que pega o barro, faz o vaso, e se precisar quebrar de novo, ele quebra esse vaso de barro e reconstrói de novo. E se precisar de quebrar de novo, ele quebra de novo e reconstrói de novo. Ele está sempre trabalhando na nossa vida e o Espírito Santo traz essa alegria, dessa reconstrução de Deus na nossa vida todos os dias. Aleluia. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam da nossa vida. Ele nos quebra à noite, mas de manhã nós estamos renovados novamente, porque a misericórdia do Senhor nos renova todos os dias, e a graça de Deus é perpétua. Perpétua. Sabe o que significa uma graça perpétua? Que nunca se acaba. A graça de Deus na nossa vida é Jesus, e Jesus jamais se acaba. Ele está vivo e vivifica a sua igreja. Ele quer vivificar você, Ele quer trazer o fervor espiritual novamente. Ele quer que você seja aquele crente inabalável na fé, que busca Ele, um caminho transparente, um caminho que segue o desejo e a vontade de Deus, e não seus próprios desejos e as suas vontades. Esse é o caminho que Ele quer para nós. E Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que você precisa trilhar para a sua felicidade eterna. Não só para a felicidade aqui nesse mundo. Porque Jesus também nos derrama, Ele derrama bênção todos os dias da nossa vida. É claro. Mas primordial, o principal, é sabermos que existe uma festa preparada para nós lá no final dessa caminhada. É a boda do Cordeiro, onde nós estaremos eternamente com Jesus, e o veremos face a face, e o adoraremos eternamente, eternamente com Jesus. Esse é o nosso prazer, é isso que tem que acender dentro do seu coração, da sua vida. Porque quando acende essa luz dentro de nós, que Cristo Jesus é a nossa esperança, sabe o que acontece conosco? Nós então irradiamos essa luz às outras pessoas e mostramos a elas que a verdadeira felicidade não está aqui nesse mundo, mas está na eternidade com Jesus. E quando você abraça Jesus, você quer viver essa eternidade para sempre.
Sabe como você vai vencer a sua depressão, os seus lamentos, o seu choro? É enxergando em Jesus há um melhor tesouro para a sua vida. Oh, irmãos, o melhor dessa terra Deus já nos deu. É Jesus. As pessoas oram dizendo: Senhor, dá o melhor dessa terra. Mas o que é melhor dessa terra? Irmãos, dinheiro acaba, riqueza acaba, saúde acaba, a juventude acaba. A única coisa que nos resta é a vida eterna em Jesus. Esse é o que nós precisamos granjear, precisamos lutar, confiar, entregar e andarmos nesse caminho que é Jesus, porque Ele é a coisa melhor dessa vida, Ele é o maior tesouro que Deus nos enviou. E você precisa confiar nisso. Você que está em casa aí, confiar nisso. De repente você já perdeu as esperanças. De repente você procura só nos homens a sua felicidade. E a nossa felicidade não está no homem, mas está em Cristo Jesus. Ele é a nossa felicidade. A felicidade não está naquilo que você possui, mas a felicidade está naquele que te possui, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que estará conosco até a volta de Jesus. Ele é o nosso Consolador. Dependa dEle, confia nele, busque Ele, ore a Ele, se entregue a Ele, se entregue a esse caminho que é Jesus. A palavra de Deus diz que esse caminho é um caminho antigo. É um caminho antigo. Não é um caminho de novidades humanas, mas é um caminho do renovar espiritual todos os dias. Esse caminho nos renova todos os dias. Quando você acorda cabisbaixo, com o coração sangrando, cheio de lágrimas, e você olha para o caminho lindo que é Jesus, você diz: que maravilha, Ele está me carregando, Ele está me levando para algo melhor, para algo que o mundo não pode comprar, a paz verdadeira, a paz eterna, que enche todo o meu ser. Isso é maravilhoso, é isso que devemos buscar, a maravilha da salvação e da vida eterna. A hora que você entender isso, você vai ver que os seus problemas se tornam menores e passageiros, porque a melhor coisa é Cristo Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus esteja te protegendo nessa caminhada cristã. Olha para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, não olha para os homens. Você vai se decepcionar. Olha para Jesus. Tem gente que não vem para a igreja que fica olhando problemas de homens. Ah, não, eu não vou lá não porque lá tem gente pior do que eu. Não vou lá na igreja. Ah, eu não vou lá não porque... E vai um monte de desculpas. Querido, olha para Jesus, Ele é perfeito. Eu não estou aqui porque eu olho para os homens, eu estou aqui porque eu olho para Jesus. Porque se olhar para os homens, você se decepciona com eles. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele sim é perfeito e jamais vai te decepcionar. Aleluia. Vamos orar? Vamos colocar de pé para estarmos orando ao nosso Deus. E você aí de casa também busque a presença do Senhor. Há só dois caminhos. Um leva para a vida eterna e outro leva para a perdição. Um traz a esperança, o outro traz somente esperança dessa terra. Um caminho que nos traz a verdadeira lição de verdade pura, única, exclusiva. E o outro traz várias verdades que não leva para lugar nenhum. E só Jesus é o caminho verdadeiro. É estreito, apertado, mas não é impossível de andar por ele, porque Ele nos conduz nesse caminho. Ele é maravilhoso. Ele é tudo para as nossas vidas. Ele é tudo para você. Ele fez tudo para te salvar. Ele morreu na cruz por você. Ele deu a vida dele por você. Então entregue-se a Ele hoje, agora, porque a salvação é para hoje e não para amanhã. Porque Ele pode te visitar hoje e você está preparado para morar com Ele?
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos apontou o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Não existe nada complicado nesse caminho. Esse caminho é simples. Esse caminho basta crer nele. Esse caminho é que nos leva para a vida eterna. Por isso que os cristãos daquela época eram conhecidos como os do caminho, porque eram aqueles que seguiam os ensinos de Jesus, que amavam Jesus e entregavam as suas vidas por causa de Jesus. E ó Deus, nós somos testemunhas vivas daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus realiza, daquilo que Jesus realizou na nossa vida. E por isso nós pregamos o Evangelho, porque cremos que Ele é o poder do Senhor para salvar todo o que crê. Então, ó Deus, visita os corações dessa manhã, visita essa vida que não crê no Senhor ainda, que tem um coração de pedra, transforma esse coração em carne, e ó Deus, esteja aspergindo a água pura do Espírito Santo, da palavra do Senhor, e limpando essa vida, purificando essa vida, e enchendo essa vida do Espírito Santo do Senhor, e aí essa vida estará caminhando na caminhada cristã, uma caminhada verdadeira, genuína, que nos leva a algo precioso, grandioso, a festa do Cordeiro, a festa da alegria, a festa da salvação, a festa de estarmos com Jesus eternamente. E essa é a alegria da salvação que enche a nossa alma. Esteja enchendo essa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Cura, liberta, sara, restaura, restitui, dá vitórias a essa vida em nome de Jesus, e principalmente arrependimento e busca do Senhor. É o que nós pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais no reino celestial, e derrama sobre nós essa bênção e transforma a nossa vida, e transforma o nosso jeito de ser, e transforma o nosso coração, e transforma, ó Deus, trazendo alegria, a paz para a nossa alma. Ó Deus, abençoa essa vida, abençoa esse lar, abençoa essa família, restaura, dá vitórias. É o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém.